A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade nós vamos examinar o maior mandamento para os adventistas do sétimo dia e o maior mandamento para Jesus Cristo. Será que o maior mandamento da lei para Jesus Cristo é o mesmo para os adventistas do sétimo dia? Bom, eu vou lhes dizer que não é. E eu vou tomar como base o Evangelho e um escrito de Ellen Gold White. Bom, vamos aqui ler em Mateus 22, 36 e 40. O que diz aqui? E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O outro relato nós encontramos é um paralelo, mas eu vou fazer questão de ler. Mateus 12, Marcos 12, 28 a 33 diz: Aproximou-se dele um dos escribas que o tinham ouvido disputar. Sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Bom, nós vamos ficar aqui com estas duas narrativas. Aqui fica claro, meus irmãos, que para Jesus Cristo, que era um grande rabino, um judeu, que tinha grande conhecimento na Torá, tal como os outros rabinos, o maior mandamento da lei eram dois: amarás, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí a citação continua: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vejam, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que é que Jesus queria dizer com isso? Jesus estava colocando estes dois mandamentos acima de tudo que foi escrito por Moisés e pelos profetas. Ou seja, tudo que escreveu Moisés e os profetas dependia destes dois mandamentos. Em outras palavras, se alguém não cumpre estes dois mandamentos, nada do que escreveu Moisés e os profetas vai valer. Por isso, quando Jesus disse: destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, ele estava colocando estes dois mandamentos acima de todos, acima de tudo que Moisés escreveu e acima de tudo que os profetas escreveram. Então fica claro aqui que para Jesus Cristo o maior mandamento está em Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, que está escrito em Levítico 19, 18. Vale a pena ressaltar que estes dois mandamentos, eles fazem parte da lei de Moisés, da lei escrita por Moisés. E por que eu estou dizendo isso? Porque para os adventistas do sétimo dia, a lei de Deus é os 10 mandamentos apenas.
E tudo que foi escrito por Moisés não é lei de Deus, é lei de Moisés. Mas eu quero lhe dizer que exatamente os 2 maiores mandamentos não estão no Decálogo. Não faz parte dos 10. Fazem parte exatamente da lei de Moisés. É claro que para nós, cristãos e para judeus, não há qualquer distinção entre lei de Deus e lei de Moisés. Não há. Esses são termos usados. Por que a lei de Deus é chamada lei de Moisés? Porque foi Moisés o mediador da lei de Deus. E por que a lei de Moisés é chamada de lei de Deus? Porque Deus foi quem deu a lei para Moisés. Essa é a explicação teológica. Bom, feito este comentário, agora nós vamos ver aqui nos escritos de Ellen Goldwhite qual é o maior mandamento, se realmente vai ou não conferir com o que Jesus Cristo disse. Vamos lá, eu tenho aqui um escrito de Ellen Goldwhite, primeiros escritos, primeiros sonhos e visões de Ellen G. White, estou na página 124 e quero aqui contextualizar. Esse escrito de Ellen White, ele é para os adventistas, inclusive para ela, uma revelação. Aqui Ellen White, ela mesma disse que teve uma revelação de que viu Jesus Cristo em 1844 passar para o Santíssimo. De acordo com Ellen White, somente a partir de 1844 é que Jesus assentou-se de fato à destra de Deus e entrou no Santo dos Santos. Tá bom, queridos? Então vamos lá. Foi-me representado que os remanescentes seguiram a Jesus para dentro do lugar santíssimo. Viram a arca e o propiciatório e ficaram encantados com sua glória. Jesus levantou então a tampa da arca e eis as tábuas de pedra com os 10 mandamentos sobre elas escrito. Examinam os vívidos oráculos, mas a tremer recuam quando vê o 4º mandamento. Olha, veja bem, né? Recuam quando vê o 4º mandamento, entre os 10 santos preceitos, com uma luz a resplandecer sobre ele, sobre o 4º mandamento, mais brilhante do que havia sobre os outros 9. O que Ellen White está dizendo? Que nos 10 mandamentos havia luz em todos eles. Só que o 4º mandamento brilhava mais do que os outros. A luz do 4º mandamento era superior à dos 9 mandamentos. E uma auréola de glória em redor dele. De quê? Do 4º mandamento do sábado. Nada acham ali que os informe de que o sábado fora abolido ou mudado para o primeiro dia da semana. Somente até aqui. Bom, nós precisamos saber interpretar as palavras, quer sejam claras ou quer sejam obscuras, quer as palavras ou quer a mensagem esteja entre linhas ou nas linhas. E aqui tem uma mensagem subliminar entre linhas. Qual é? Você sabe quando Ellen Goldwhite diz que viu o decálogo envolto em glória, cada um dos mandamentos brilhava, mas ela diz que o 4º mandamento brilhava mais do que os outros, com uma luz resplandecente sobre ele, mais brilhante do que havia sobre os outros 9, e uma auréola de glória em redor dele. Você sabe o que Ellen White está dizendo? Que o 4º mandamento ele é superior aos 9. Ora, se a luz sobre o 4º mandamento era maior, e tinha uma auréola de glória que não tinha nos outros, a mensagem subliminar é esta. O 4º mandamento é o mais importante dos 10, da lei de Deus. É isso que Ellen Goldwhite está dizendo, que o 4º mandamento é superior aos 9, é mais importante do que os 9. E aqui eu quero lhe dizer o seguinte, mais do que isso, de acordo com Ellen Goldwhite, e os adventistas do 7º dia, que são discípulos de Ellen Goldwhite, Jesus ele resumiu toda a lei, e aí eles vão dizer são os 10 mandamentos. Veja a falácia. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2.
Tá bom? De acordo com os adventistas do sétimo dia, a citação de Jesus em citar os 2 maiores mandamentos da lei, na verdade é um resumo da lei de Deus. Com isso, eles fazem um subterfúgio e dizem que os 2 mandamentos que Jesus citou, na verdade, são correspondentes aos 10. E os 10 estão resumidos em 2. Ora, veja que isto é uma falácia. Jesus ele não disse que a lei foi resumida nos 2 mandamentos. Resumir para depender são coisas diferentes. Jesus diz, destes 2 mandamentos dependem. Ele não disse, estão resumidos a lei e os profetas, mas Jesus disse, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Depender e resumir são coisas diferentes. Jesus não disse que a lei estava resumida em 2 mandamentos. Ao contrário, ele disse que a lei e os profetas dependem do cumprimento daqueles 2 mandamentos. Aqueles mandamentos, os 2 mandamentos são a coroa da lei e dos profetas. Quem guarda aqueles 2 mandamentos cumpriu tudo o que diz a lei e os profetas. Essa é a verdade. Mas isso não significa que a lei e os profetas foram resumidos em 2 mandamentos. Até porque, veja bem o erro dos adventistas, eles dizem que Cristo resumiu a lei em 2 mandamentos, mas além de não se falar em resumo, não faz sentido, sabe por quê? Porque se fosse falar em resumo, teria que dizer não só que a lei foi resumida em 2 mandamentos, mas também os profetas, o que não faz nenhum sentido. Não faz sentido se dizer os profetas foram resumidos em 2 mandamentos. Não faz sentido. Tá bom? Então, o que Jesus falou foi exatamente o que está escrito, e o sentido é o que está escrito. Destes 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. E é interessante que o rabino que dialogava com Jesus, ele reconheceu. Ele disse, muito bem, mestre, com verdade disseste que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e amar ao próximo a si mesmo é mais importante, é maior do que todos os sacrifícios e holocaustos. Veja então que a Igreja Adventista ela segue não os ensinamentos de Jesus Cristo. O Evangelho da Igreja Adventista não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele diz que o maior mandamento está em Deuteronômio 6,4 e o segundo mandamento, o segundo maior, que é semelhante ao primeiro, está em Levítico 19,18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para Jesus, é isso aí. A lei e os profetas dependem destes 2 mandamentos. Para Ellen Goldwhite e a Igreja Adventista, o maior mandamento é o sábado. E por que eu sei disso? Por causa da visão da senhora Ellen Goldwhite, por causa da forma como os adventistas enaltecem o sábado. Está bem aqui, Ellen Goldwhite, ela diz, o que ela diz? Vou ler mais uma vez, Examinam os vívidos oráculos, mas a tremer recuam quando vê o 4º mandamento. Veja que Jesus Cristo entrou ali no Santíssimo com o remanescente, e aqui ela diz que quando o 4º mandamento era visto por eles, eles recuavam, mas a tremer recuam quando vê o 4º mandamento entre os 10 santos preceitos, com uma luz a resplandecer sobre ele, mais brilhante do que havia sobre os outros 9, e uma auréola de glória em redor dele. Está bem aqui, meu irmão, não sou eu. É a herege Ellen Goldwhite, a mãe dos adventistas, que está dizendo que o 4º mandamento é mais importante do que tudo que diz a lei. A verdade é esta bem aqui. Embora eles não digam diretamente isso, mas é isso que eles estão dizendo. Nós precisamos
saber interpretar entre linhas, a mensagem entre linhas, a mensagem subliminar é essa. A mensagem por trás do véu, nestas palavras, é esta bem aqui. Ellen White está dizendo que o quarto mandamento é o maior mandamento da Torá. E por quê? Porque uma vez que ela diz que a lei está resumida nos 2 mandamentos, e ela diz que os 10 mandamentos, na verdade, correspondem aos 10 mandamentos, vocês entenderam? Ela diz que a lei está resumida em 2 mandamentos. E aí ela prossegue e diz que os 2 mandamentos estão, na verdade, nos 10, em outras palavras, os 10 estão resumidos em 2. Então, o que ela está dizendo? Que o quarto mandamento, Shabá, ou sábado, ele é o maior mandamento da lei. Então, veja aí que o evangelho pregado por Ellen Goldwhite, os adventistas do sétimo dia, é um evangelho espúrio, é um evangelho contrário ao evangelho de Cristo. A verdade é esta, é um evangelho contrário ao evangelho de Cristo. Eu vou lhe dizer bem aqui, vamos aqui modificar. Se o escriba chegasse para Jesus e dissesse: mestre, qual é o mandamento que mais brilha na Torá? Brilhar, que mais brilha, corresponde à glória, à grandeza. Entendeu? Se ele chegasse para o mestre e dissesse: mestre, qual é o mandamento que mais brilha na Torá, na lei? Você pode ter certeza que Jesus ia responder como ele respondeu. Mas se chegasse para Ellen Goldwhite, qual é o mandamento mais brilhante na Torá? Qual é o mandamento que mais brilha? Qual é? Ellen White, ela ia dizer, é o quarto mandamento. Vocês veem aí a diferença de opinião? Então, você vai ficar com a opinião de Jesus Cristo, que era um rabino, que era um mestre na lei, ou você vai ficar com a opinião da herege Ellen White? Você escolhe. Eu vou ficar com a opinião de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele era um rabino, ele era um perito na lei e ele não disse nada contrário aos outros rabinos. Ao contrário, nós temos Ellen Goldwhite, que não só afirmou algo contrário ao que diz os outros rabinos, mas confrontou o que diz Jesus. Esta é a verdade, ok, queridos? Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você desse aquele like e se inscrevesse caso você não seja ainda inscrito, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.